Bom, pessoal, estamos aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a experiência de Oersted, tá? O que será que esse cara descobriu, né? Esse tal de Oersted, né? Basicamente, eu vou primeiro descrever o que eu tenho aqui para vocês, tá? Depois a gente vai tirar algumas conclusões, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma bússola, tá? Esta bússola, como todas as bússolas, é uma agulha imantada, a parte vermelhinha dela, você pode observar, é o polo norte dela, tá? Sempre que você tiver uma bússola, a parte pintadinha, que não seja de branco, é o polo norte, tá? Então tá aí o polo norte da bússola, ó, apontando para o polo norte da Terra, tá? E o polo sul da bússola apontando para o polo sul da Terra, tá? Então, a primeiro plano, o que acontece? A bússola interage com o campo magnético terrestre, certo? A bússola interage com o campo magnético da Terra, beleza? Tá? É assim que as pessoas se orientam por bússola, né? As pessoas se orientam por bússola porque a bússola, o polo norte dela sempre aponta para o norte, como vocês estão vendo aí. Oersted, na época, em 1820, acreditava-se que não havia nenhuma relação entre eletricidade e magnetismo. Tá? Então eles acreditavam que eletricidade era uma coisa, magnetismo era outra completamente diferente. Né? Alguns até desconfiavam que pudesse haver alguma relação, mas oficialmente não se acreditava que houvesse alguma relação. Tá? Então conta-se que Oersted era um cientista, né? Então ele tinha lá seus auxiliares, seus alunos. Ele teria reunido esses alunos para mostrar para eles que a corrente elétrica não tinha nada a ver com o campo magnético, né? Não tinha nada a ver com magnetismo. E ele fez um experimento ao qual eu vou refazê-lo aqui para vocês. Tá? Basicamente, o que a gente tem aqui? Uma bússola, um fio condutor de eletricidade, acho que está dando para ver aí, tá? A bússola interagindo com a Terra, né? Como deve ser, tá? E aqui eu tenho uma fonte, tá? Então tá chegando nessa fonte 110 volts, né, da tomada aqui da minha casa, e está sendo transformado, isso aqui é um transformador, né, a fonte é um transformador, está sendo transformado em mais ou menos 7,5 volts, tá? O que vai fazer é gerar uma corrente elétrica nesse fio. Então eu quero que vocês olhem para a agulha da bússola e observem o que acontece quando eu fechar o circuito e passar uma corrente elétrica por esse fio, tá? Então, só lembrando, por enquanto não está passando corrente, tá? Por enquanto não está passando corrente. A partir de agora, a hora que eu ligar, vai começar a passar corrente elétrica. Tá? Então preste atenção, observe bem, olhe bem para a agulhinha da bússola e veja o que acontece. Perceberam? Vou fazer de novo. Vou soltar aqui, desliguei corrente, ela interage com o campo terrestre. Liguei corrente elétrica, houve uma deflexão no movimento da bússola, né? na orientação da agulha da bússola. Né? De novo, ó. Agora vou ligar. Lembre que quando eu ligo, passa uma corrente elétrica aqui nesse fio. Tá? A bússola está um pouquinho abaixo ali do fio, né? Então, de alguma forma, alguma coisa que está acontecendo aqui está afetando, está interagindo com o campo magnético gerado pelo ímã que a bússola é. Tá? Vou desligar aqui. Ó. Olha lá, voltou a interagir com o campo magnético terrestre. Tá bom? Pessoal, essa aqui é um dos experimentos esse aqui, né, um dos experimentos mais importantes da história da ciência. Por quê? O que o Oersted descobriu com isso aqui, dizem, né, sem querer? Ele descobriu o que a gente chama de eletromagnetismo. Ou seja, ele descobriu que a passagem da corrente elétrica através de um fio gera ao redor desse fio um campo magnético. Tá?
assim como o campo magnético que tem ao redor dos ímãs, que eu já mostrei para vocês num outro vídeo, tá? Então cria-se um campo magnético, ou seja, ele juntou dois conceitos, o magnetismo e a eletricidade. Por isso que esse fenômeno chama-se eletromagnetismo. Esse campo de estudo chama-se eletromagnetismo. Por quê? Ele nada mais é do que o magnetismo, o campo magnético gerado por eletricidade. E como Corsted descobriu isso? Bom, não tem nada aqui, não tem um ímã, não tem nada. Então o que pode estar afetando a movimentação, a orientação da bússola? Tem que ser um campo magnético, tá? Tem que ser algum tipo de campo magnético. Como não tem nada gerando campo magnético aqui, ó, tomei o cuidado até de fazer as hastes aqui de madeira, tá? Então só pode ser corrente elétrica passando pelo fio gerando campo magnético, tá bom? Então isso é o eletromagnetismo. Vou fazer mais uma vez, ó. Perceberam a deflexão, né? A bússola mudando sua orientação. Por que será? Porque está passando corrente elétrica aqui, ó, e de alguma forma está gerando um campo magnético aí que está afetando o campo, está interagindo, né, com o campo magnético da bússola, tá? Então essa é a experiência de Ørsted. Essa bússola aí está sob ação então de dois campos, o da Terra e o do próprio ímã, tá bom? Ó, quero que vocês observem para que sentido foi a deflexão, ó. Olha lá, ó para onde foi a deflexão. Agora eu vou inverter a polaridade, tá? Vamos ver se muda o sentido da deflexão. Ó. Vamos fazer aqui. Olha lá como mudou o sentido da deflexão. Ó. A deflexão tá menor, né? Mas dá para perceber, ó. Pode ver que a deflexão foi para baixo agora, tá? Por quê? Porque quando eu inverto a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica, automaticamente eu acabo invertendo também a direção, ou melhor, o sentido do campo magnético. Tá bom? Então é isso, pessoal. Na próxima aulinha a gente vai falar sobre a intensidade, a direção e o sentido desse campo magnético aí. Muito obrigado!